falarei com vocês a respeito das teorias do desenvolvimento humano, teorias essas que nas duas últimas videoaulas já foram comentadas, mas eu tentarei abarcar o conteúdo geral de uma forma mais explícita devido à nossa avaliação no próximo sábado. Bom, as teorias do desenvolvimento humano, elas foram promovidas e estruturadas por pesquisadores das mais diferentes áreas. Por exemplo, Piaget estava muito preocupado com o desenvolvimento do intelecto da criança, ele estava preocupado com a organização cognitiva que era verificado no correr dos anos. E o foco dele era o entendimento desse processo. E Piaget foi muito importante para a educação física porque ele estabeleceu conceitos, como já coloquei para vocês, a respeito de formação de esquema, ou seja, a estruturação mental de algo, de algum movimento, de algum comportamento. Haja vista que a preocupação dele foi na estruturação, no entendimento do processo cognitivo, de interpretação dos estímulos, e mediante essa interpretação da realização da ação, seja ela em nível motor, seja ela em nível social. Por outro lado, houve um outro pesquisador, Vygotsky, que estava preocupado com a influência que o meio gerava ou gera sobre o processo de desenvolvimento dos indivíduos. Então, ele desenvolveu um conceito muito interessante que é a zona de desenvolvimento próximo e a zona de desenvolvimento iminente, que ela está entre o desenvolvimento real e o desenvolvimento potencial. E é nessa fase que o professor deve se estruturar ou organizar os processos de ensino-aprendizagem para que a criança e o indivíduo que faz alguma coisa, que realize alguma coisa com ajuda, possa gradativamente ser capaz de resolver o problema, agora não mais contando com essa ajuda ou com esse feedback extrínseco. É interessante notar que ambos, tanto Vygotsky quanto Piaget, estavam interessados em estruturar e entender ações que poderiam promover as melhoras, tanto em nível cognitivo, para Piaget, quanto em nível de vida, e inclusive em nível social, de vivência numa determinada cultura, em determinado momento histórico, como Vygotsky. Mas eles tinham concepções bastante distintas em termos de ações e em termos principalmente de ensino e aprendizagem. Por quê? Vygotsky estava preocupado em estruturar ações em termos de planejamento de ensino e aprendizagem. Piaget não. Então, erroneamente, algumas pessoas colocam que Piaget foi deficitário no entendimento, mas não era o objetivo dele estruturar processos ou o encaminhamento da aprendizagem. Ele não era interesse dele. Ao contrário do que a gente pode perceber com Vygotsky e também com outro autor que nós não falamos, mas também que teve uma importância muito grande na estruturação de processos de ensino-aprendizagem, que foi Vallon. Um outro pesquisador também interessado no processo de desenvolvimento, mas já numa abordagem psicossexual, foi Freud, como eu também já comentei com vocês. Então, ele organiza esse entendimento partindo do pressuposto que temos uma organização interna em termos de o id, o que realmente desejamos, a nossa essência, o ego e o superego. Um entendimento muito raso sobre essas colocações de Freud é aquilo que interiormente somos, aquilo que fazemos e aquilo que a sociedade nos obriga a fazer. Então, há sempre vamos dizer assim, um embate entre o ego e o superego, com relação a esse processo de desenvolvimento. Lembrando sempre que Freud estava preocupado no desenvolvimento ou no entendimento psicossexual, e Erik Erikson, um discípulo de Freud, mas que depois se separou dele em termos inclusive de entendimento do desenvolvimento, que era uma abordagem mais voltada para o social, que era psicossocial. E Erik Erikson coloca uma situação bastante interessante. Ele fala que durante o processo de desenvolvimento nós temos fases distintas. Então, a primeira fase é a confiança versus desconfiança, ou seja, é quando o bebê e a criança conseguem se estruturar e conseguem, a partir da confiança em alguém ou em algo, se estabelecer. Até uma das últimas fases em que o indivíduo já adulto tem um período de estagnação e tem um período de conformismo, porque ele já chegou no seu limiar de desenvolvimento e agora ele só percebe que há uma manutenção ou inclusive um declínio do seu desenvolvimento. Então, Erik Erikson, nessa preocupação do social
do desenvolvimento do indivíduo, do desenvolvimento psíquico e social, ele traça um percurso bastante interessante que a gente pode inclusive notar também com relação aos professores, né? Em que quando você começa na sua vida profissional, você tem períodos de insegurança com relação ao conteúdo que você vai trabalhar, e que quando você está em situação prestes à aposentadoria, você meio que estagna no sentido que você tem pouco interesse ou pouca motivação para fazer alguma coisa nova. Eu sei que há pessoas que estão prestes a se aposentar, que têm um interesse sempre renovado no ensino, na aprendizagem, mas não é uma situação comum. A grande parte das pessoas tende a estagnar realmente. Não que isso seja positivo, mas é uma situação, vamos dizer assim, usual. Então, esses autores têm preocupações diversas no processo de desenvolvimento e que não especificamente se preocupam com o processo de desenvolvimento motor. Por outro lado, Gallagher já tem uma preocupação voltada para o desenvolvimento motor. Ele é o único desses teóricos que eu apresentei para vocês e que a Rafaela trabalhou com vocês na plataforma, que fala especificamente sobre o processo de desenvolvimento motor. Desde a apresentação ou desde a possibilidade de realização de movimentos reflexos, que está na base da ampulheta dele, né, desenvolvida por ele, e que depois passa a movimentos rudimentares. Então, um exemplo de movimento reflexo, reflexo patelar, reflexo de preensão palmar, né, que quando você passa o dedinho na mão da criança, ela agarra o bebê, na verdade, e que depois de um determinado tempo ela perde esse reflexo. Já faz os movimentos rudimentares, são aqueles movimentos primários, vamos dizer assim, ao arrastar, ao engatinhar, ao se posicionar sentado. Esses movimentos, os movimentos rudimentares, eles têm um componente motivacional muito grande, mas eles também têm, para que eles possam acontecer, eles têm uma necessidade de um estímulo muito grande. Ou seja, os movimentos reflexos têm uma ocorrência vinculada à filogenia, e os movimentos rudimentares, eles têm uma base organizacional na filogenética, mas também dependem de estímulos externos. Já os movimentos fundamentais, eles têm uma construção baseada no processo de ensino e aprendizagem. Então, esses movimentos são o chutar, o arremessar, o correr, e eles têm uma dependência muito grande de um processo de ensino e aprendizagem sistematizado. E isso mostra a importância de nós conhecermos essas teorias e conhecer a teoria a fundo de Gallagher, porque a gente percebe que, quando é um movimento fundamental, há de se ter um processo de ensino e aprendizagem um pouco mais simples em termos organizacionais. Mas quando é a aprendizagem de movimentos culturalmente determinados com um vínculo ao esporte, então há regras, há o movimento certo, há o movimento errado, há um movimento que pode ser feito e um movimento que não pode ser feito. Então, as teorias do desenvolvimento, além delas abarcarem concepções distintas com relação ao desenvolvimento e principalmente entendimentos diferenciados, elas nos auxiliam na percepção de qual método de ensino mais adequado. E uma situação também bastante interessante vinculada a essas teorias é que, em grande parte das vezes, elas entendem o processo de desenvolvimento humano como calcado, baseado tanto no desenvolvimento geneticamente determinado, quanto no desenvolvimento social proporcionado por ações externas, por ambientes externos, por culturas externas. Então, grande parte dessas teorias se situa naquele patamar de teoria interacionista, onde há uma interação entre o geneticamente determinado e o socialmente vivenciado, historicamente proporcionado. E a grande vantagem dessa concepção interacionista é que ela percebe o seguinte: pessoas nascem com potencialidades diferenciadas, por conta dessas potencialidades diferenciadas, há de se ter ensinos diferenciados para que a aprendizagem possa acontecer. E Vygotsky colocou isso muito bem, porque ele fala que as crianças que têm algum comprometimento, elas não só diferem em termos quantitativos, não só diferem em termos qualitativos, mas também na evolução do processo de aprendizagem e desenvolvimento delas. Dito de outra forma, se uma criança tem síndrome de Down, é óbvio que o andar dela vai ser diferente de uma criança dita normal. Uma criança com síndrome de Down tem hipotonia, ela tem um tamanho de pé pequeno para a área corporal dela, então ela vai ter uma possibilidade de desequilíbrio maior. Então, o andar dela vai ter que ser com passos com menores amplitudes, com menores frequências, justamente para
vão ter a possibilidade de queda acentuada. E é óbvio, por ter hipotonia, ela não tem um nível de contração muscular como os ditos normais, ela vai ter um andar também diferenciado, não só no posicionamento do corpo, mas também na situação e na mudança do centro de gravidade. Ela tende um pouco à frente, então o centro de gravidade está num local diferenciado do que os ditos normais. Então é interessante você perceber que com esse processo de desenvolvimento diferenciado, elas vão precisar de um ensino diferenciado. E essa talvez tenha sido uma das grandes, que são várias, né? Uma das grandes descobertas de Vygotsky, que pessoas diferentes precisam de estratégias de ensino e aprendizagem diferenciadas. Óbvio que elas podem ter um desenvolvimento um pouco mais lento, mas elas têm condição de ter um desenvolvimento bastante interessante, bastante adequado, desde que os processos de ensino estejam condizentes com as potencialidades. É legal a gente entender que o ensino para pessoas com deficiência não deve estar calcado na impossibilidade, mas sim na potencialidade, na possibilidade que elas apresentam. Então, inclusive naquela apresentação de PowerPoint que foi proporcionada para vocês, há uma situação que o Vygotsky coloca de uma maneira bastante evidente, que não só a qualidade e a quantidade de desenvolvimento dessa criança com deficiência é diferente, mas principalmente o caminho que ela tem que tomar para chegar a uma determinada aprendizagem, um determinado comportamento. E Vygotsky foi também muito importante, além das zonas de desenvolvimento iminente, além dessa construção do processo de entendimento das potencialidades, porque ele também coloca um conceito muito interessante, que é o conceito de mediação. Por exemplo, eu estou mediando essa aprendizagem para vocês, esse entendimento, fazendo essas videoaulas. Então, a mediação é alguém ou algo servindo como mediador para o processo de aprendizagem. É um livro a ser utilizado, é um texto a ser utilizado, é a conversa que vocês têm com a Rafaela na plataforma, é a conversa que vocês têm entre vocês para aprender, para assimilar de forma adequada todo esse conteúdo. E a gente também teve uma situação bastante interessante, porque ele coloca que a primeira comunicação do bebê é com o mundo através do movimento, e isso é muito importante para nós, professores de educação física. Quando nós formos atuar, quando vocês forem atuar na escola, vocês vão ver que o corpo fala, o corpo grita, na verdade, o que realmente acontece, o desenvolvimento que realmente em nível motor e até mesmo em nível social o indivíduo apresenta. Eu falo que quando você está sentado muito quietinho, muito encolhidinho, ou das duas uma, né? Ou você está com frio ou você está com medo daquela situação. Às vezes as pessoas também podem mentir, elas podem dissimular um comportamento pelo movimento. Estou falando em situações normais, situações verdadeiras, como você se porta, como você se expressa motoramente, nos dá indicações de como acontece o seu processo de desenvolvimento. Vocês podem notar que eu mexo muito com as mãos, eu falo muito com as mãos, principalmente quando eu me empolgo com o conteúdo. Então, isso mostra o quanto que eu tenho interesse, o quanto que eu me sinto motivada para falar. Se eu estivesse quietinha, falando paradinha, sem falar muito rápido, com as mãos bem paradinhas na mesa, vocês podem ter certeza que não me empolgo, mas como eu mexo com as mãos, eu mexo o meu corpo, eu mostro como eu me sinto, o quão interessada eu estou em comentar sobre essa temática com vocês. Uma situação bastante interessante também, agora vinculada a Gallman novamente, é que ele faz nessa ampulheta, ele tem uma concepção interacionista bastante interessante. Se vocês olharem bem, tem uma areia, que é uma areia geneticamente determinada, né, na construção da ampulheta, e uma areia vindo dos processos externos. Então, ele dá a entender que nós somos a nossa construção, que nós somos um conjunto, uma interação entre os nossos genes, que veio do nosso pai e de nossa mãe, e com o ambiente em que vivemos. Isso para a educação física também é bastante interessante. Por quê? Porque se você tem um nível de capacidade, por exemplo, você nasce com um potencial em nível genético para a velocidade, para a força, para a capacidade aeróbica, para a flexibilidade, você nasce com um potencial. E você vai poder exteriorizar esse potencial se você tiver um bom professor, se você tiver um bom treinamento,
se você tiver uma alimentação adequada, porque você pode ter um potencial muito grande, mas se você não tiver ações educativas, ações nutricionais adequadas para o seu processo de desenvolvimento, ele não vai correr de forma satisfatória. Então, o entendimento das teorias sobre desenvolvimento humano, elas nos capacitam a entender o que é comum dentro do processo de desenvolvimento, o que é não tão comum, mas merece ser respeitado, as possibilidades que a gente tem em termos de modificação desse processo de desenvolvimento, de maximização desse processo de desenvolvimento, e também uma situação muito ruim, né? O quanto que os professores mal preparados, ao invés de acentuar o processo de desenvolvimento, acelerar o processo de desenvolvimento de forma satisfatória, vão cercear o processo de desenvolvimento. Então, o entendimento dessas teorias nos dá um background teórico, um respaldo teórico para atuar cada vez melhor com os nossos alunos, sejam esses alunos crianças, adolescentes ou adultos. Então, essa organização do processo desenvolvimental, esse entendimento do processo desenvolvimental, que vem através da observação do desenvolvimento humano, que vem através da descrição e explicação desse processo de desenvolvimento, são pontos essenciais para uma adequada ação educacional. Então, espero que eu tenha facilitado o entendimento de vocês. Mais uma vez, quero deixar claro que vocês vão ter que estudar muito, vocês vão ter que ler muito, vocês vão ter que questionar com os seus colegas. É uma disciplina que faz parte de outras disciplinas. Crescimento e desenvolvimento, ela tem uma relação muito intensa com a aprendizagem motora, que é uma disciplina que vocês vão ter no próximo semestre. Então, o conhecimento adequado dessa disciplina facilita não só a sua ação, a estruturação da sua aula, mas primordialmente o entendimento do seu aluno, a compreensão das suas ações e também te dá condições, dar condições para que você perceba o quão facilitatório está sendo o desenvolvimento daquela criança mediante as suas aulas, mediante os seus conteúdos. Eu espero que eu tenha sanado algumas dúvidas, provocado outras dúvidas e mais uma vez me coloco à disposição, lembrando sempre que as tarefas da plataforma devem ser feitas, as leituras são necessárias e desejo a todos uma ótima avaliação. Muito obrigada.